conheci o Walter em 1900, entre 48 e 49, quando entrei na Faculdade de Filosofia e Psicologia, era um curso coordenado. E ficamos na mesma classe, na Praça da República, no terceiro andar do colégio. Ali eu fiz também ginásio, fim de ginásio. Depois isso funcionou na Maria Paula, aí os cursos de Filosofia, Psicologia e todos os cursos da faculdade foram para a USP. E ele ficou curioso de saber quem é aquela menininha lá do interior que entrou na faculdade com nota maior que a dele. E foi essa nossa aproximação. Eu admirando aquele talento dele, aquela coisa extraordinária num garoto tão jovem, e ele querendo saber por que que eu tinha entrado. E, na verdade, eu sabia, estava 1000 anos-luz longe dele, né? E para acompanhá-lo não foi fácil, não foi fácil. E ele era uma pessoa de temperamento difícil, apesar de muito amável, de muito gentil, cavalheiro. O que me impressionou muito foi aquele menino polêmico, tão jovem. Ele era 3 anos mais jovem que eu, e ele era muito polêmico, ele brigava muito com os professores, porque a cultura dele já estava tão avançada que ele discutia sadismo, masoquismo, discutia Nietzsche, Kafka, me obrigava a ler em francês e em inglês. A gente tinha mesmo professores estrangeiros naquela época, o governo importava esses professores e o nível e a qualidade do ensino eram superiores naquela época. E eu fiquei muito impressionada com o que ele falava. Na verdade, a aula se resumia ao redor dele. Nada passava despercebido da cabeça dele. Tudo à sua volta ele era muito observador, muito seletivo, discutia demais. Mas era um personagem muito estranho, porque ele cultuava muito os escritores que eu achava depressivo, Schopenhauer, Nietzsche. Eu nem tinha ouvido falar desses caras. Aí ele me obrigava mesmo a ler tudo em francês e em inglês. E eu triturava a minha cabeça, mas foi um aprendizado muito difícil. E foi uma aventura. Praticamente, o Walter era um turbilhão de ideias, um turbilhão de pensamentos. Nessa época ele já já escrevia para cinema. E ele foi educado, ele praticamente não teve pai, porque morreu muito cedo, o pai dele nem conheceu, nem mãe, porque ele foi criado com um avô no Rio de Janeiro, que adorava cinema, ia no cinema todos os dias e levava o garotinho à tarde para o cinema. E aquela curiosidade de saber como é que se fazia, o menino ficou canalizado com todas as coisas de realizar tudo em cinema. A paixão dele por cinema foi uma coisa fora do comum. Ele vivia o cinema e tudo que ele pensava, que ele criava, era sempre de forma visual. E, aliás, ele deixou vários roteiros ainda completos para realizar vários filmes. Talvez a gente ainda consiga realizar isso na mão de outros diretores, né? Foram muitas dificuldades, mesmo para filmar, foram muitas dificuldades financeiras. A gente enfrentava um absurdo de oposição. Ele enfrentou muito a oposição do cinema novo. Ele vivia no avanço do tempo. Ele teve a coragem de fazer um cinema que hoje está na televisão tudo, mas naquela época, desde o Noite Vazia, ele sofreu bastante, muito mesmo. E a coisa que eu mais admiro nele mesmo, como eu falei no começo, foi a coragem de se expor. Ele se expunha de uma forma absurda. Eu falei, diante da família, porque eram temas muito contundentes. Ele tem filmes aí que o povo não conhece ainda, foram mal lançados os filmes, e isso só vai vir com o tempo. O acervo que ele deixou, eu sei que esse trabalho agora, do meu filho, vai ser muito grande, muito maior do que quando ele estava vivo, porque agora é que nós vamos ter que resgatar toda essa memória e fazer todo mundo ver que ele foi um gênio. Para mim, ele foi um gênio. Enfim, olha, foi uma vivência assim tão maluca, em tanta velocidade, que ele estava sempre com a cabeça muito mais avançada do que a época. E, como eu sempre digo, eu admirava muito o temperamento dele, ele não tolerava a vulgaridade, porque ele tinha realmente muita cultura, né? Cultura política, filosófica, literária, então nem se fala.
E a cabeça dele funcionava numa velocidade que eu tinha que acompanhar. E conviver com ele mais de 50 anos foi uma coisa que agora ainda eu não consigo assimilar, viver sem ele, porque ficou assim um vazio extraordinário, porque a nossa vida foi muito, muito, muito agitada. Geograficamente também, a gente viajava muito, muitos festivais de cinema. O primeiro que eu acompanhei foi em Berlim, depois da guerra. Eu vi tudo aquilo, a Porta de Brandenburg, e foi uma vivência da guerra muito próxima. Depois foi Cannes, quase todos os anos, Veneza, e países estranhos como o Irã, Teherã, na época da Faradiba, na época do chá da Pérsia, uma riqueza infinita. A gente viajava muito porque era tudo patrocinado, né? Nem havia condições da gente viajar. Mas ele era muito respeitado no mundo inteiro, muito bem recebido, muito, muito respeitado pelas suas qualidades intelectuais, fazendo grandes amigos. Fomos ao Japão também, ele homenageou bastante o Japão filmando os templos japoneses, o Ryonji, que figura até no último filme, Paixão Perdida. Tem um trecho bem ilustrado sobre o Ryonji. Mas ele tinha momentos muito alegres, ele era muito irônico, muito engraçado, muito sociável, né? Ele tinha fases assim. Agora, a fase mais feliz da vida dele sempre era quando estava filmando, quando estava com a câmera na mão. Aquilo era uma coisa extraordinária. Às vezes nem script ele tinha, nem roteiro ele tinha. E fazia no joelho na hora. Teve filmes que ele fazia na hora. Filmou muito dentro do meu apartamento, que é enorme, que é uma cobertura, ele sempre filmou muito ali. Então tudo lá relembra ele. Cada peça de móvel que eu tenho em casa, cada coisa, tudo era coisa de filmagem, né? Objetos, tudo. E foi uma coisa extraordinária porque nós também tivemos muitos amigos fora do Brasil. Eu me lembro que eu cheguei a conhecer o Jean-Louis Barrault, a Marguerite Duras, conversamos com eles, fomos a um coquetel, assistimos a peça dela, Les Amants. Depois conheci Picasso, conhecemos todos os grandes atores, os diretores de cinema da Itália principalmente, que ele tinha grandes amizades lá no Cinecittà, né? Outro que a gente conheceu bastante foi o Alain Robbe-Grillet, que veio para o Brasil, para o Festival de Gramado. E ele tinha essa facilidade de trazer as pessoas para o Festival de Gramado, pelo conhecimento que ele tinha, amizades que ele tinha, né? E hóspede nosso foi o Joseph von Sternberg, 2 vezes aqui em São Paulo, que ficou na minha casa, passando, ele foi para um festival de Argentina, voltou para o Brasil. Nesse festival de Argentina, ele escreveu um livro. A capa desse livro é uma foto do Walter com ele, eu que tirei essa foto, do Joseph, e eu tenho esse livro em casa, guardo com o maior carinho. Ele admirava muito o Walter, isso me dava muito orgulho, porque o criador da Marlene Dietrich era o máximo naquela época, era considerado o maior diretor de cinema do mundo. Então ele chegava perto de mim e falava... Eu ficava enciumada do Walter, né, com as atrizes todas em volta, como abelhas, todas elas sedutoras, lindas, maravilhosas. E ele falava assim, olha, Nadir, calma aí, fica quieta, não abre a boca, deixa dar liberdade total para o Walter. Por quê? O dia que ele não se interessar por mulheres e não tiver a curiosidade, porque os filmes dele é a alma da mulher, ele não vai ter interesse nenhum por você também. Então, você vai ter que conviver com ele. Foi uma grande lição que eu tive há muitos anos. Um dia eu falei para ele, ai, como eu gostaria que você fosse um funcionário público que chegasse todo dia na mesma hora. Foi uma loucura. Chegasse na horinha certa, vamos no cineminha, vamos ver televisãozinha, tudo, né? Ai, ele ficou tão espantado. Depois eu concluí, quando eu tive esse contato com o Joseph von Sternberg, para mim foi uma lição de vida maravilhosa. Aí eu realmente acompanhei, não uma pessoa nessa vida, eu acompanhei um personagem da história do cinema.